Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuemos a nossa reflexão sobre o tema Jesus, a esperança dos homens. Na primeira parte do recolhimento, consideramos a narração da transfiguração do Senhor no Monte Tabor, em que concluímos que entre todas as esperanças que temos na vida, não há maior do que a esperança da vida eterna. Almejamos contemplar a Deus, o rosto de Cristo. Consideramos também a importância já de sermos contemplativos nessa vida, aprofundando na nossa vida de oração, assim nos preparando para a contemplação definitiva no céu. E essa esperança do céu nos anima a vivermos como filhos de Deus, no mesmo tema, né? Jesus, a esperança dos homens. Nós vamos considerar a cena do apóstolo Pedro caminhando sobre as águas, recordando um pouquinho o que aconteceu antes. Ainda não havia feito um ano que Jesus tinha revelado a vocação a Simão Pedro, e ele o havia seguido. Estavam no mesmo local, né? O lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades. Jesus acabava de realizar um grande milagre da multiplicação dos pães, em que os apóstolos puderam observar de perto, né, a multiplicação dos pães que se realizou nas suas mãos. E todos ficaram muito impressionados com esse milagre, tanto que o povo queria levar Jesus em triunfo para Jerusalém, para proclamá-lo rei. E para escapar da aclamação do povo, Jesus despede-se da multidão, pede para os apóstolos subirem na barca e que rapidamente fossem para outra margem do lago. E deve ter chamado a atenção dos apóstolos que Jesus continuava despedindo-se da multidão e não entrava na barca. E pediu para eles partirem. Eles se perguntariam, mas como, né? Ele vai dar a volta no lago sozinho, as pessoas não o seguirão. Mas, obedecendo às indicações do Senhor, sem entenderem, iniciaram a travessia. Contudo, no meio do percurso, começou a soprar um vento forte que agitava as águas, formando ondas imensas que empurravam a barca para trás. O tempo ia passando, eles não conseguiam avançar, foi ficando tarde, a noite os alcançou no meio daquele lago. E lá pelas 3 horas da manhã, na madrugada, se levaram o maior susto, pois perceberam o vulto de um homem que avançava caminhando sobre as águas em sua direção. E ficaram apavorados de medo, e vários deles começaram a gritar, levados pela superstição, gritando, né? É um fantasma, é um fantasma. Foi quando Jesus gritou-lhes, ainda longe da barca: tende confiança, sou eu, não temais. E ao reconhecer Jesus, que vinha ao seu encontro, Pedro, movido pelo amor e pela fé, quis sair ao encontro do Senhor. Antes que ele chegasse à barca, não quis esperar, e pediu-lhe audazmente: Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ir até onde estás, por cima das águas. E Jesus respondeu com voz forte: vem. E ao seu comando, Pedro saltou sobre a água, observando, claro, que ela o sustentava, e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Porém, de repente,
ocorreu uma rajada de vento mais forte, violenta, e Pedro sentiu o seu coração fraquejar, duvidar, e imediatamente começou a afundar, a submergir, e gritou para Jesus: Senhor, salva-me! O Senhor, que já devia estar perto dele, estendendo a mão, apanhou pelo braço, puxou novamente para a superfície do lago, e imediatamente o censurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E nesse episódio em que Pedro caminha sobre as águas, encontramos uma lição profunda sobre a fé e a esperança em Jesus. Então, Pedro, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, foi movido por uma coragem extraordinária, uma grande ousadia. E ele expressou a sua fé ao pedir: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele que era um homem que tinha fé para pedir isso, né? E a reação de Pedro nos convida a refletir sobre a natureza da fé. O que é a fé? Então, a fé, sem dúvida, como bem sabemos, é uma crença intelectual em Deus e no que Deus nos revela, e possui um conteúdo bem determinado. Eu acredito em Jesus, em tudo que ele falou, acredito na igreja, por ele fundada, que guarda e interpreta os ensinamentos de Cristo, que traz consigo dogmas e verdades a serem aderidas no campo também da moral, do comportamento, das atitudes. Isso está muito claro para todos nós, penso. Mas ao contemplarmos a reação de Pedro, observamos que a fé também se torna uma atitude corajosa, que nos impulsiona a dar passos além da nossa capacidade, confiando na presença de Deus e no poder de Jesus nas nossas vidas. É o que vemos nas atitudes de Pedro, que decide ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. Então Pedro nos ensina que a fé exige uma resposta, neste caso, uma resposta ao chamado de Jesus, que diz: vem, vem até mim, venha para mim. É uma resposta de confiança na sua palavra, no seu convite para segui-lo, mesmo quando isso pode levar a lugares desafiadores, desconhecidos, como a superfície do mar, que estava agitado e em que Pedro pisava. Então, é uma resposta que reconhece a autoridade e a presença de Jesus como o Senhor das nossas vidas. Jesus, inclusive, tem poder sobre as forças da natureza, isso que acreditava Pedro. E devemos nos examinar como estamos respondendo a Jesus, que nos diz: vem, deixa a barca, deixa a segurança, deixa o comodismo, deixa a inércia e vem para mim, ouça o meu chamado. E ao dar esse primeiro passo para caminhar sobre as águas, Pedro demonstra uma ousadia que a fé traz consigo. Muitas vezes eu pensando nessa cena, eu falo assim: quem de nós colocaria o pé fora da barca? O mar agitado, uma tempestade, para caminhar sobre aquele mar. Então Pedro tinha muita fé de pedir isso. E a fé nos encoraja exatamente a isso, a ir além do comum, a transcender as nossas limitações humanas, a confiar que com Jesus somos capazes de realizar até mesmo o impossível, porque para Deus não há impossíveis. Então essa cena do Evangelho nos desafia a cultivar uma fé ousada e confiante em Cristo. Estamos dispostos a dar esses passos de fé, mesmo quando significa sair da nossa zona de conforto, enfrentar o desconhecido. E eu penso que em tantos momentos da nossa vida, o Senhor diz: bem, podemos colocar alguns exemplos, vem, assume a abertura à vida no casamento, vem. Ou vem,
Busque reatar a relação com aquela pessoa de quem você se afastou. Vem. Tenha essa conversa orientadora com esse filho teu que necessita. Vem. Vem, convide essa pessoa amiga para uma aula de doutrina, para um recolhimento. Vem, passe a assistir a missa diariamente. Assume a sua vocação na igreja. Vem. E sejamos ousados na nossa resposta de fé, dando esse passo, esse primeiro passo de confiança, sabendo que com Jesus nós podemos enfrentar qualquer tempestade e caminhar sobre as águas. No entanto, essa cena também nos mostra que a fé, embora poderosa como a de Pedro, não é imune às dúvidas e aos desafios. Quando Pedro viu o vento forte e aumentaram as ondas do mar, né, e ouviu o ruído do vento, né, teve medo, né, e começou a afundar. Enquanto ressoava nos seus ouvidos a voz de Cristo, que dizia vem, enquanto ele ouvia esse vem, ele caminhava, tranquilo, numa boa, vamos dizer assim. Hein? Quando começou a ouvir outras vozes, começou a afundar. E podemos nos examinar quais são as vozes que nós estamos ouvindo. A voz de Deus ou outras vozes estranhas? Há muitas vozes que abafam a voz de Deus, que nos impede de enfrentar os desafios da vida, que Deus nos pede. A voz do pessimismo, do desalento. Ah, você não é capaz de tanto. Você nunca vai ser santo, né? Desista. É muito para você. A gente começa a ouvir essa voz, né? A voz do comodismo e da preguiça. Para que complicar a vida? Não percebe que Deus irá complicar a sua vida? Outra voz do hedonismo, que nos sussurra que devemos buscar o prazer fácil e evitar qualquer sacrifício na vida. Há muitas outras vozes ainda do consumismo, da sensualidade, da ira, que chegam aos nossos ouvidos e gritam, e que impedem ouvir a voz de Deus. Mas quando Pedro começa a afundar, e percebe isso claramente, né, porque está afundando, ele percebe, ele reage clamando, Senhor, salva-me. Então, a fé de Pedro não foi perfeita, de jeito nenhum, vacilou. Mas pelo menos ele soube a quem recorrer quando as dificuldades surgiram. Então, ter fé, como diz até o cardeal Ratzinger, né, que ele ainda não era o Papa Bento, que todo mundo que tem fé pode duvidar. Cabe a dúvida para quem tem fé. Embora ele fala também, e cabe a dúvida para quem não tem fé, né? Que é outra coisa também, né? Então, ter fé não significa nunca duvidar, mas, sobretudo, confiar em Deus em meio das nossas incertezas, em meio das nossas dúvidas. Então, é aderir a Deus, confiar que Deus sabe mais e que Deus está próximo, pronto para agir, para não nos deixar afundar. E essas palavras simples de Pedro, bem simples, né? Salva-me, né? Tem que ter uma ressonância dentro de nós, nos nossos corações. Porque muitas vezes na vida nós vamos ter que dizer o mesmo para o Senhor, né? Salva-me. Nas tempestades da vida teremos que elevar o nosso coração a Deus. Para não afundar nessas águas turbulentas. Às vezes é um defeito que pensávamos superado e que retorna com uma força que não imaginávamos, não esperávamos. De novo isso? Eu pensei que já tinha vencido. Às vezes é uma doença, um mal-estar que nos tira o ânimo para realizar os nossos afazeres. No caso de vocês, pode ser um filho que começa a dar problemas que antes não dava, que se envolveu com más companhias, é possível. Uma crise econômica,
por gastos excessivos, por investimentos mal feitos, que está sendo até muito comum hoje em dia, né? Muita gente que entra em fria econômica porque investe mal. E entra em crise econômica, e às vezes crise de vida. O afastamento do casal por falta de compreensão de um com o outro, uma excessiva cobrança mútua. E diante desses problemas, dessas dificuldades, é hora de recorrermos ao Senhor e gritar: ajuda-nos. E confiar no poder da oração. E ir conversar com o Senhor na frente do sacrário e perguntar o que Deus quer de nós nessa situação que estamos passando, como devemos agir. E às vezes pedir: Senhor, salva-me, salva-nos. Confiar também na direção espiritual, no aconselhamento, né, de uma pessoa que tem graça de Deus, ou até de um amigo que tem uma caminhada já mais profunda de fé, que pode nos orientar. Então, ao analisarmos a fé de Pedro, encontramos lições valiosas para nossa fé. Então, a fé é uma resposta corajosa ao chamado de Jesus nas nossas vidas. A fé encoraja a dar passos além da nossa capacidade, confiando na presença e no poder de Jesus. A fé não é imune às dúvidas, mas nos leva a clamar por Jesus quando enfrentamos dificuldades. Vamos continuar a nossa meditação. Jesus ouviu o clamor de Pedro. Então Jesus respondeu prontamente ao clamor de Pedro, estendeu a sua mão para ele. Então essa resposta do Mestre nos revela que, mesmo quando a nossa fé vacila, Ele está sempre pronto a nos resgatar, demonstrando a sua misericórdia, a sua fidelidade. E nós podemos clamar por Jesus confiando que Ele nos resgatará e nos sustentará com a sua graça. Então esse episódio de Pedro caminhando sobre as águas revela também a misericórdia de Jesus. Como Jesus é fiel, que não deixa Pedro afundar, não deixa Pedro morrer afogado. Pedro não ficou abandonado por Cristo. E Deus não nos deixa afundar. Escuta o nosso clamor. Somos importantes para Deus. Somos seus filhos, seus seguidores. E Deus é fiel às suas promessas. Então, e a certeza das promessas de Cristo é um pilar fundamental da nossa esperança. E ao longo do Evangelho nós vemos Jesus fazendo várias promessas. Gostaria de recordar algumas delas que nos podem animar. São João nos recorda as palavras de Cristo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É impressionante que Jesus fala das suas ovelhas. São as minhas ovelhas, ninguém vai tirar das minhas mãos. E nessa passagem Jesus utiliza a figura do bom pastor, no fundo, ressaltando essa relação íntima com seus seguidores. Ele conhece cada um individualmente, ouve as nossas orações, os nossos anseios, promete a vida eterna àqueles que o seguem fielmente, vai atrás da ovelha extraviada, perdida, e pega e coloca no seu ombro. Então nós confiamos nisso. Outra promessa significativa de Jesus, também narrada por São João: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vós também estejais. A esperança que nós temos é que nós temos todas as graças de Deus, de hoje até o fim da nossa vida, para sermos santos. É uma coisa impressionante, porque Deus nos preparou um lugar e faz de tudo para nos levar lá. Ali há outras promessas, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna.
e eu ressuscitarei no último dia. A gente pode ter essa esperança do céu porque a gente comunga, né? Jesus prometeu que quem comunga vai para o céu. Então essa fidelidade de Deus, que é alicerçada na sua natureza imutável. Deus não muda. Deus não muda de ideia, não desiste daqueles a quem chama. Deus que começou a boa obra vai terminá-la, diz São Paulo, vai levá-la a cabo. Então essa confiança na fidelidade, Deus é fiel às suas palavras. Eu não confio em mim, na minha força, no meu poder, nas minhas qualidades. Não, eu confio na misericórdia de Deus, eu confio na fidelidade de Deus, e que Deus sim pode. Então essa mão estendida representa a graça de Deus, a graça que Deus nos concede. É um dom gratuito que nós não merecemos, mas Deus está com a mão estendida, sempre disponível para nos levantar quando caímos, para nos perdoar quando pecamos, para nos sustentar nas dificuldades. Essa graça de Deus é um dom inestimável, né, que nos fornece a oportunidade de um relacionamento íntimo com Deus. A graça é uma participação da vida divina. Nós podemos ser como Cristo. Nós podemos viver a vida de Cristo. Nós podemos reproduzir na nossa vida os sentimentos de Cristo. Porque a graça nos é dada, porque senão seria impossível. E eu confio nessa graça que é a vida de Deus em mim. São Paulo dizia: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós vamos ser salvos por um dom de Deus, que é a fé. São José Maria comentava: às vezes, quando tudo nos sai ao contrário do que imaginávamos, vem-nos espontaneamente aos lábios: mas Senhor, tudo me vai para o fundo, tudo. Chegou a hora de retificar. Eu contigo avançarei seguro, porque tu és a própria fortaleza. Mesmo quando as paixões se levantam e nos acometem para nos aferrolharem no reduto mesquinho do nosso eu, ou quando com vaidade pueril nos sentimos o centro do universo, eu vivo persuadido que sem olhar para cima, sem Jesus, nunca conseguirei nada. E sei que minha fortaleza para me vencer e para vencer nasce de repetir aquele grito: tudo posso naquele que me conforta, que encerra a promessa segura que Deus nos faz, de não abandonar os seus filhos, se os seus filhos não o abandonam. Então, essa confiança, né? Sem Jesus nada conseguirei, mas sei que a fortaleza para me vencer, para vencer meus defeitos, né, e para vencer na vida, é confiar em Deus. Mas também, estamos falando da graça, Deus estende a mão sempre. Mas o que é necessário da nossa parte? Também estender a nossa mão, para que pelo menos Jesus pegue e puxe. Se a gente não estende a mão, também a gente não é salvo. É necessário uma correspondência à graça. E como correspondemos à graça de Deus? Eu falava, a graça é um dom gratuito e merecido, mas requer uma resposta da nossa parte. Então nós somos convidados a corresponder à graça divina através de uma vida de fé, de obediência. Se fala muito da obediência da fé, da gente fazer o que Deus nos pede, né? De amor a Deus, de amor ao próximo, por gratidão a Deus que nos amou primeiro, estendeu o seu braço primeiro para nos salvar. Então, além da vida de oração, da meditação nas Sagradas Escrituras, que comentávamos na primeira meditação, dos sacramentos, que, né, são as principais fontes da graça, a comunhão, a confissão, também devemos realizar boas ações. Jesus tem o seu braço estendido não somente para nós, mas para todos. E muitas vezes Ele quer que nós sejamos o seu braço.
que nós sejamos a sua mão. E devemos ser instrumento da sua graça na vida daqueles que estão ao nosso redor. Podemos ser portadores da graça, oferecendo amor, compaixão, perdão, apoio, ajuda aos que estão ao nosso lado. Há tantos exemplos maravilhosos disso, né? Que a esperança leva a agir. Muitas vezes criticam de uma forma equivocada os cristãos, de como se eles colocassem a esperança no céu e esquecessem das coisas da terra. Isso é totalmente furado, contrário. Uma pessoa que espera em Deus, né, e é um bom católico, entende que ele tem que construir a sua eternidade com obras de amor, e que leva a agir. Peguemos o exemplo maravilhoso de Santa Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida ao serviço dos mais pobres dos pobres, porque Deus pediu. E não foi nada fácil. E ela confia na graça e quer corresponder à graça. Enfrentou enormes desafios, sofrimentos, mas permaneceu fiel ao chamado de Deus. Deus pediu para cuidar dos pobres mais pobres e ela cuida. E acolheu a graça e em cada gesto colocava todo o amor, a caridade e se dedicava aos mais necessitados. E nós também, para corresponder à graça de Deus, devemos fazer através de ações de amor, compaixão, serviço aos outros no dia a dia. A maioria das vezes na nossa família, né? Vemos também o exemplo maravilhoso de São Maximiliano Kolbe, né? Que mostra que a esperança leva a pessoa a crescer, a vencer a adversidade. Na Segunda Guerra Mundial, ele oferece a sua própria vida para salvar um pai de família em Auschwitz. Então, mostrando uma esperança no céu, sem dúvida, e uma confiança em Deus, que dá uma força que não era possível para um homem, né? De levá-lo a um sacrifício heróico e um amor totalmente desapegado de si mesmo. Então, esses santos e outros nos ensinam que a esperança não é uma ilusão ingênua, uma fuga da realidade, mas uma força interior que nos capacita a enfrentar as dificuldades da vida para cumprirmos a nossa missão. E a esperança nos leva a lutar todos os dias para vencer as nossas misérias, as nossas fraquezas pessoais, nos leva a confiar na assistência de Deus, na graça de Deus na nossa vida. Agora, também é interessante perceber que mesmo a correspondência a Deus necessita da graça. É difícil explicar isso, né? A gente precisa corresponder à graça, mas precisa da graça para corresponder à graça. Mas é assim mesmo. E a gente vê isso na vida de muitas pessoas. Às vezes a gente fala para a pessoa viver o abandono, e a pessoa não consegue, um dia consegue, porque Deus dá graça. E começa a se abandonar em Deus, viver mais serenamente. Antes não conseguia, mas com a graça de Deus consegue. Então a gente tem que pedir a graça para corresponder à graça. Nossa Senhora, chamamos Esperança Nossa, que enfrentou tantas dificuldades na vida, não é verdade? E cumpriu plenamente a sua missão. A pobreza de Belém, o desterro no Egito, a espada de dor que cortou a sua alma, transpassou a sua alma no Calvário, sem afundar no desalento, mantendo uma esperança viva, firme, que ela interceda por nós, para que tenhamos sempre presente essa certeza que é o tema do recolhimento, que Jesus é a esperança dos homens. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.